em um ambiente de aprendizagem. Então, isso começa, a gente é uma empresa de 140 anos, ela é mais antiga do que a Coca-Cola, a gente trouxe a insulina e a gente é uma empresa de tecnologia e traz isso para os pacientes. Então, antes de pensar no mobile, a gente estava no momento, e a gente começa isso aqui no Brasil lá em 2016, pensando um pouquinho sobre para onde nós estávamos indo e o que a gente tinha que mudar quando a gente fala de transformação e experiência no aprendizado. Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje foram basicamente 3 pilares dentro disso, do nosso aprendizado, como implementar isso na cultura corporativa. Se puder. Obrigado. Então, Foi? Bom, o primeiro deles é habilidade e conhecimento. Então, a gente precisava entender para onde nós estávamos e para onde estávamos indo. Então, quando a gente fala um pouco desse cenário farmacêutico, a gente fala basicamente de um representante que está na frente do médico e tem que levar inúmeros conteúdos para ele. Então, hoje a gente, quando fala no Lead Brasil, a gente está falando que a gente é responsável por treinar e desenvolver mais de 200 representantes que impactam mais de 25 mil médicos aqui no Brasil e, consequentemente, nós como pacientes. E quando a gente começa a pensar em quais conhecimentos e habilidades a gente é responsável e pelo qual esse representante é responsável, a gente está falando de inúmeros conhecimentos, que vai desde a doença, do produto, mecanismo de ação, segurança, eficácia, soft skills. Então a gente começa a fazer um mapeamento de conhecimentos e habilidades que a gente precisava treinar e a gente começa a partir daí construir todo um currículo de treinamento. Só que tão importante quanto isso, a gente vai para o segundo pilar, que é o ambiente. Então, em qual ambiente esse representante ele se insere e a partir daí qual ambiente a gente vai escolher para fazer o treinamento deles. Então, quando a gente fala hoje de ambiente, a gente tem mais de 200 representantes espalhados no Brasil e a gente precisava, a partir daí, entender como que eu vou levar todos esses conhecimentos e habilidades para mais de 200 representantes, uma vez que eu estou diminuindo os meus treinamentos presenciais. Então, a gente basicamente trabalhava até então uma aula expositiva, na qual o aluno ele é basicamente um ouvinte, e depois fazia um exercício. E a gente muda para o Flipped Classroom. Então, o aluno passa a fazer um autoestudo, disso a gente precisava entender quais os dados, e disso a gente também precisava aí trabalhar as atividades práticas, porque a gente entende que tanto o autoestudo ele passa a ser importante, porque ele traz todo um conhecimento baseado e personalizado para esse estudante, a gente analisa e vai para as atividades práticas. Bom, a gente então precisava de uma plataforma basicamente que trazia muito da gamificação e de conteúdos baseados no online que a gente sempre fala, trazendo conteúdos como, por exemplo, um design na qual ele conseguia utilizar uma aplicação que ele não precisa de um passo a passo, então naturalmente a partir do primeiro contato ele já conseguisse receber esse conteúdo. Ele precisaria passar por uma trilha de aprendizado e precisaria também trazer todos os outros conceitos de gamificação que a gente sempre fala, como imagens, vídeos, até a construção de novos softwares, e novos features, como que a gente está utilizando agora. Então, basicamente, esse representante ele precisa falar com o médico no dia a dia. Então, a gente consegue precisava de um parceiro que construísse um software no qual a gente tivesse novos features para avaliar esse representante. Então, por exemplo, hoje a gente tem um novo feature no qual a gente coloca uma objeção e esse representante ele faz um vídeo e a gente consegue avaliar como que está essa questão da resposta dele, não só na escolha de uma opção, mas ele consegue também falar e a gente avaliar como que está a didática da fala dele. Bom, além disso, a gente tem análise de dados, a gente precisava disso. Então, uma vez que ele faz uma avaliação e um autoestudo, a gente precisava medir isso a partir dos dados que eram providos pela plataforma. Então, hoje, basicamente, a gente tem dashboard que a gente consegue ver como que está a avaliação, como que ele está utilizando a plataforma, a gente consegue ver um ranking no conhecimento e, mais que isso, trazer para o ambiente presencial, a gente consegue avaliar e personalizar baseado nas facilidades
e nas dificuldades dele, como que a gente vai construir o treinamento presencial. Então, a partir disso, a gente vai para as atividades práticas. A gente sai de um modelo muito one-way communication e a gente vai utilizar a andragogia, levando em consideração o ensino para adultos e fazer atividades práticas na qual eles fazem bastante dinâmicas, eles conseguem falar, conseguem discutir e trazer para a realidade deles o que eles aprenderam na plataforma e discutir isso para o dia a dia, para a vida real. Bom, terceiro tópico, engajamento. Então, uma vez que eu construo o currículo, entendo qual é o ambiente no qual ele está inserido e construo um ambiente de comunicação e de treinamento, eu tenho que valorizar e tenho que reconhecer. Então, quando a gente fala da plataforma online, a gente tem basicamente feedbacks instantâneos, então eu consigo falar se ele está certo ou se ele está errado, eu trago frases de motivação, eu trago pontuação e trago também premiações. Então, a gente trouxe esse ano um prêmio no qual a gente reconhecia os funcionários que melhor saíram, tanto no treinamento presencial quanto online. Então, com isso, a gente começa, dentro de treinamento e desenvolvimento, ganhar o nosso espaço e falar muito mais do que resultado de vendas, a gente começa a falar de resultado, de esforço e de treinamento, no qual esses representantes estão se esforçando para alcançar. Acho que tem uma foto aqui, que a gente fez uma premiação, eles não esperavam, então a gente parte da curiosidade para premiar essas pessoas, não só no esforço pelo resultado, que a gente avalia muito quem é de vendas, mas no esforço também e na busca pelo conhecimento. Bom, eu tinha falado que eu tinha 3 tópicos para trazer, então habilidade e conhecimento, ambiente e engajamento. Só que a gente tem um aprendizado, e a gente identificou que nada disso acontece se não tiver uma base. E a base que a gente identifica para isso é a liderança. Então, se a liderança não compra a ideia de uma nova plataforma, de um novo treinamento, isso não vai para frente. A gente precisa do buy-in da liderança para que isso ocorra. Então, como que a gente faz isso, né? A gente coloca os líderes na frente e participando. A gente pega aqueles líderes que estão normalmente no fundo, mexendo no computador, ou que às vezes nem participam do treinamento, e a gente coloca eles na frente do treinamento, fazendo a liderança, participando de workshops, acho que tem mais algumas fotos, nas quais eles estão presentes nos treinamentos e não só ficam avaliando se um funcionário participou ou não. Inclusive, a gente teve até o nosso espaço aí na nossa convenção de vendas, com mais de 300 funcionários, do nosso diretor aí, utilizando a meia do aplicativo e reforçando a importância do quanto a gente tem que treinar e se desenvolver, não só hoje, mas isso é uma caminhada constante. Bom, o que eu queria trazer e finalizar é que tudo isso a gente está buscando execução. Então a gente fala muito de treinamento corporativo, a importância de ter uma plataforma bacana, de falar de andragogia, de levar em consideração os conhecimentos do adulto para treiná-los, mas a gente tem vários ganhos. A gente traz aqui uma personalização para o conhecimento do indivíduo e a gente também tem um ganho na empresa, que a gente tem mais produtividade, mais resultado e cria essa cultura do lifelong learning. O que eu queria trazer é que isso é uma jornada, a gente começa isso nos últimos 3 anos e que isso é só o começo. Muito obrigado.